Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira e desde já eu quero agradecer aos nossos pastores que Deus tem abençoado e que Ele possa continuar abençoando a vida de cada um deles. Quero agradecer também pela vida dos irmãos que são comentaristas da revista e agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado aqui no canal. Agradeço também pela vida dos meus colegas que fazem esta leitura diária. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida do pastor Edson Nilton, que esteve fazendo a leitura diária na semana passada. Que Deus continue agraciando, né, cada um de vocês, a cada um de nós com sabedoria, com graça, para que nós possamos continuar firmes nesta caminhada. E a leitura diária desta quinta-feira, ela faz referência à lição de número 8, que tem por título As Duas Testemunhas do Apocalipse, comentada pelo pastor Gilvan. E a referência está lá no livro de Tiago, no capítulo 4 e 7. Então, dando continuidade, né, a esse tema escatológico que nós estamos trabalhando neste trimestre, nesta lição nós estaremos falando da importância dessas duas testemunhas, né, nesse período tão crítico da história da humanidade. Que Deus dê graça e sabedoria para os professores que estarão lecionando esta lição no domingo. A referência que está lá no livro de Tiago 4, versículo 7, ela diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, esse texto é muito enfático e muito claro. Nós temos aqui um texto que traz para nós um modo imperativo, em que nós temos uma ordem sendo expressa nesse versículo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar a Deus é nós estarmos humilhando na presença do Senhor, é nós buscarmos ao Senhor com sinceridade, é fazer a vontade do Senhor, é obedecer a palavra do Senhor, obedecer a vontade do Senhor na nossa vida, porque nós precisamos viver não as nossas próprias paixões, não conforme a nossa própria vontade, mas conforme a vontade daquele que nos criou, daquele que nos chamou para essa obra. E quando se fala sobre sujeitar a Deus, está falando disso, está expressando para nós a necessidade que há do crente se afastar das coisas que desagradam a Deus, das coisas deste mundo, e chegar mais perto do Senhor, é obedecer a Deus, é fazer a vontade de Deus. E o nosso guia está aí, a Bíblia Sagrada, para que nós possamos fazer realmente a vontade do nosso Deus. E aí na sequência ele diz: resistir ao diabo. Quando se fala sobre resistir ao inimigo, se fala sobre afastar daquilo que o mundo oferece, que o inimigo tem oferecido. E quando se fala de resistir, se fala de resistência, se fala de você não somente afastar, mas quando aquela oportunidade vier, quando aquela bandeja chegar até você, até nós, que nós possamos dizer não, que nós possamos estar firmes na presença do Senhor, que nós não venhamos em nenhum momento estar entre dois pensamentos, porque não é possível servir a dois senhores. Então, quando se fala de resistir ao inimigo, é nós estarmos constantemente tendo a certeza que vale a pena servir ao Senhor. É nós termos a convicção que nós necessitamos ser obedientes à palavra de Deus. Porque quando nós olhamos para o principal propósito do Evangelho, não é nos livrar do sofrimento terreno. Aqui nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por lutas, por doenças, por perdas.
O principal propósito do Evangelho não é nos livrar deste sofrimento que agora é terreno, é passageiro. Até porque, quando nós obedecemos ao Senhor, sujeitamos a Deus, renunciamos à nossa própria vontade, nós estamos, de certa forma, pagando um preço ao fazer isso, porque nem sempre é fácil resistir às tentações desse mundo. Mas o propósito do verdadeiro evangelho é nos livrar do sofrimento eterno, é nos conduzir às mansões celestiais, é nos dar a oportunidade de viver uma eternidade ao lado do Senhor. E o que me chama a atenção é que o versículo finaliza dizendo: e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Ou seja, quando nós estamos realmente obedientes ao Senhor, andando na presença do Senhor, nós sabemos que é uma batalha espiritual sendo travada constantemente. A nossa vida diária há uma batalha espiritual sendo travada. Mas quando nós estamos firmes na presença do Senhor, o inimigo não tem poder sobre a nossa vida e ele fugirá de nós, porque ele sabe que ali há um verdadeiro servo do Senhor, alguém que serve ao Senhor com sinceridade. Que os irmãos possam refletir nessas palavras, que este versículo hoje ele possa falar ainda mais aos nossos corações. Deus abençoe.